Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o pensamento político de Nicolau Maquiavel. Bem, vamos tratar hoje sobre o filósofo teórico político Nicolau Maquiavel. Maquiavel, nasceu ali no ano de 1469, viveu até 1527, foi um intelectual e teórico político florentino, nascido na cidade de Florença, na Itália. A principal obra dele é O Príncipe. E um diferencial da obra dele é justamente o reconhecimento de uma dominação, de uma vontade de dominação do homem pelo homem, E por isso, por essa vontade de domínio, de ter poder e de se manter no poder, justamente o homem tem que uma predisposição à corrupção. Bem, ele está inserido ali no contexto histórico do Renascimento, ali por volta do século XV, e ele está em um período de ascensão dessas ciências da natureza, das ciências da natureza, justamente ali mais ou menos na época ali de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, que foram pensadores, cientistas influentes, que estavam trazendo uma nova bagagem para os estudos de física, de astronomia, enfim. Ele também é um contexto ali do chamado humanismo, da ascensão do pensamento humanista, de voltar os estudos, de voltar a atenção para o homem, para o ser humano, para a valorização do ser humano enquanto um ser pensante, enquanto um ser que se faz presente na natureza. Aqui também a gente está num contexto de surgimento recente da burguesia, de de uma ascensão da burguesia europeia. Então, aquela burguesia, aqueles comerciantes que começaram a se aglomerar nos burgos ali no final da Idade Média, início do Renascimento, eles estão agora crescendo, ganhando mais dinheiro e também estão querendo ali mais influência na política. Então, no meio disso tudo, Maquiavel, ele traz, ele puxa das ciências da natureza ali, da ascensão das ciências da natureza, aquele ideal, um ideal de um domínio da natureza pelas ciências, um domínio, o ser humano agora capaz de dominar a natureza, ele traz isso para a política, Então seria um ideal de uma política como uma ciência do domínio dos homens, Tendo em vista sempre um pressuposto de uma natureza humana imutável. E como que se configura essa natureza humana imutável? Todos os seres humanos teriam ali alguma vontade de domínio, E por isso uma predisposição à corruptibilidade, à corrupção, Todos são corruptíveis justamente por quererem se manter no poder. Então é daí muitas vezes que vêm os vícios, o oposto da virtude do ser humano. Nicolau Maquiavel, ele identifica uma história cíclica da política, Como assim? Ele identifica que ao longo da história, os governos políticos, os governos, eles vão passando por fases e sempre termina no mesmo ponto de onde começou, ou seja, há um ciclo aí, Há um ciclo de início, meio e fim lá naquele ponto onde iniciou. Então, o que acontece? Justamente por haver aquela natureza humana predisposta à corrupção e à vontade de domínio, os governos sempre se degeneravam, Sempre há uma degeneração do governo. Ele identifica ele coloca que o ser humano ele tinha essa tendência da monarquia à tirania, da tirania à oligarquia, entendendo a oligarquia como pequenos grupos, que detêm todo o poder, não mais um só na mão de um tirano ou de um monarca, mas assim, grupos específicos que detêm poder, da oligarquia à aristocracia, onde há uma noção de uma nobreza que governa, por sua vez recai na democracia, que enfim teria uma solução com um ditador ou com uma ditadura. Então, voltando aqui, você começa numa monarquia, termina numa ditadura, onde há um governo central como na monarquia. Então, em meio a isso,
né, a essência universal do ser humano, né, aquela natureza imutável, é esse desejo de poder. E os vícios morais do ser humano, justamente por querer poder, ele acaba caindo nos vícios, entendendo a noção de vício como o oposto de virtude, né? Então, o ser humano, ele acaba caindo na corrupção, ele acaba matando para permanecer no poder, né? Ele tira a liberdade das pessoas, né? Então, quando você tem a figura de um governo, de um governante, né? Maquiavel está falando, né, na obra O Príncipe, ele chama esse governante de o príncipe, né? A preparação do príncipe para o governo, ele acaba caindo nesse cenário de vício moral, tá? Então, esse é o principal mote da obra de Nicolau Maquiavel. O importante para o príncipe, então, seria se manter no poder, né? Manter-se no poder. E olha só, diante dessa corruptibilidade de todos, né, essa manutenção no poder, ela acaba se dando de formas meio tortuosas, né? Maquiavel, a gente utiliza, inclusive, o adjetivo maquiavélico para alguém que utiliza esse princípio aqui, né, onde os fins justificam os meios. O que significa isso, os fins justificarem os meios? Você tem diversos meios de agir, né? Alguns moralmente considerados bons, outros condenáveis. Maquiavel está dizendo que o importante são justamente os fins, né? Então não importa se o príncipe ele utiliza um meio de governar corrupto, assassino, cruel, tirânico, porque o que importa é justamente a finalidade, o resultado da ação e não a ação em si, né? Em meio a isso, o príncipe, né, perfeito de Maquiavel, o modelo perfeito de príncipe, aquele que conseguiria se manter no poder, ele deveria ser agraciado com um dom, que é justamente o que ele chama dessa virtu, né? Uma palavra de origem latina, né, que Maquiavel usa com esse sentido de uma excelência de previsão, de ter uma espécie de noção de previsibilidade do que vem e a partir disso conseguir agir, né, do meio que for preciso. Se for preciso prender, matar, restringir a população, né, pode-se dizer em um contexto de governo até restrição de alimentos à população. Tudo isso, né, advém daquela virtude, né, do governante, do príncipe, ou seja, essa capacidade que ele tem, a gente pode até utilizar no sentido de força também, porque a palavra na sua origem latina, ela significa força, né, potência. Uma potência, né, hoje em dia a gente até utiliza a palavra virtual, porque ela vem desse sentido de potência, de algo que pode ser feito, daquilo que pode acontecer. Então, a virtude, ela seria esse dom. E a fortuna, que ele chama de fortuna, que nada mais é que a sorte, né? A gente pode fazer alusão ali às mitologias antigas. A fortuna, ela era a deusa do destino. Ela tinha uma espécie de roda, onde cada ser humano, cada pessoa era colocada nessa roda e ela girava a roda. Uma hora a pessoa estava em cima, outra hora ela estava embaixo, ela caía, né? Isso é o destino, né? Ou uma sorte, uma boa sorte ou uma má sorte que acompanha todo ser humano. No caso do príncipe, se ele tiver aquela capacidade da virtude e uma boa fortuna, uma boa sorte, ele conseguiria se manter no poder e conseguiria manter a população, aquele povo ali junto com ele. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida você pode acessar o link que está lá na descrição do vídeo. E até mais, galera!